Tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Entrando aqui para mais uma live hoje. Hoje eu estou aqui no ateliê, a gente deu um pulo aqui para resolver umas coisinhas. Então eu vou fazer a live daqui do ateliê hoje. E hoje a gente vai bater um papo com o Nelson Lixa. A gente vai falar um papo um pouquinho mais técnico aí hoje sobre craquelados na cerâmica. Então estou aguardando aí o pessoal entrar e também entrar o Nelson para eu chamar ele. E de antemão já avisar vocês que daqui a pouco estou subindo a live de ontem lá para o YouTube. As outras lives estão lá no YouTube, então se você acessar o canal lá, não deixa de dar um joinha nas lives lá e também seguir o nosso canal, tá bom? Então hoje a gente vai bater um papo aí sobre craquelado. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Tá entrando aí o pessoal, como é que vai? Presença bacana aí de todo mundo. Eu sei que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto mais técnico da cerâmica. Muitas vezes, muitas pessoas não... Oi, João, tudo bem? João Neto. Só vou aguardar o Nelson aqui para a gente começar o bate-papo e hoje a gente vai bater esse papo aí com o Nelson. Eu já trouxe o Nelson da outra vez. A gente já conversou com ele logo no comecinho lá quando a gente estava fazendo as lives. O Nelson é um cara muito entendido da cerâmica, tem muita experiência, principalmente na área de cerâmica industrial, e depois ele saiu, montou alguns trabalhos em parceria com o Caio para desenvolver produtos e tem uma experiência assim de, como dizer, ele tem 50 anos aí de experiência no ramo, então é uma pessoa muito bacana de conversar, por isso que o Caio sugeriu para eu trazer ele novamente aqui para a gente falar um pouquinho sobre assuntos técnicos, né? Principalmente sobre essa questão aí do craquelado. E então eu quis chamar ele novamente aqui, aí para a gente bater esse papo e explicar algumas coisinhas, vocês poderem tirar as dúvidas de vocês também, que eu sei que sempre tem dúvida com relação a isso, né? Importante é assim, né? A gente vai fazer uma linha de raciocínio. Deixa eu ver se o Nelson já chegou aqui. Acho que ainda não. Deixa eu dar uma pesquisada aqui só para ver se ele já está entre. Ainda não. Pode ser que tenha algum problema lá para ele se conectar, mas na hora que ele entrar, ele me dá um alô. Aí a gente chama ele. E enquanto isso a gente vai conversando aí, o pessoal vai chegando também. E para falar para vocês, o assunto que a gente vai falar hoje sobre craquelados saiu nessa edição aqui, tá ao contrário, na revista Mão na Massa, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui, ó. Saiu nessa edição da revista Mão na Massa, sobre craquelados, Contato 2010 em São João del Rei. Muito legal, participei, tive a oportunidade de ir para lá, São João del Rei. O Contato foi dentro da universidade lá. E aí tem um artigo aqui sobre craquelados. E aí o Caio me mandou uma mensagem antes de começar a live aí, falando que eu podia sortear um exemplar. Esse aqui é meu, né? Tá bem amassadinha a minha revista aqui. Edição número 34. Edição número 34 da revista Mão na Massa. Essa minha tá bem... tadinha, suja de barro, tudo, mas o Caio a gente vai sortear no final aí, pro pessoal ficar até o final da live aí, a gente vai sortear o exemplar que tem esse artigo técnico aqui. Aí o Caio vai mandar lá da revista, muito legal, relembrando aqui. E falar em São João del Rei, ele já mandou o seu livro? Que legal! Lá em São João del Rei a gente vai... Tô fechando aqui, acho que sábado... ele tá aqui, ó. O Nelson já entrou aqui. Vou chamar ele. Sábado a gente vai conversar com o professor
O Kleber lá da universidade que é a única que tem de cerâmica, né, de pós, vamos dizer assim, ele vai bater um papo com a gente, vai contar um pouquinho sobre essa experiência lá de São João del Rei. Eu vou chamar o Nelson aqui que ele já entrou aqui, mas aí depois eu conto pra vocês, vocês vão ficar sabendo aí, tá bom? Vou chamar o Nelson aqui. Prontinho. Vou aguardar o Nelson se conectar aqui com a gente. Estão perguntando se dá para ver agora no YouTube. Não, essa transmissão aqui é ao vivo só para o Instagram. YouTube só depois. Opa! Nelson, conectar aqui com a gente. Oi, Nelson. Aqui, César, eu não estou conseguindo. César, eu estou ao vivo já. Tá me vendo aí? Tô te Alô? vendo. Então tá, então estamos se vendo então. Tá? Aqui, César, eu não estou conseguindo. Tá. Tá tendo um retorno do seu áudio. Tá me vendo aí? Tô te vendo, tô te vendo. Então tá, então estamos se Calma aí. vendo então. Tá tendo um retorno do seu áudio. Eu vou ter que te chamar de novo para ver se sai. Alô? Vou tirar o Nelson aqui, vou chamar ele de novo, porque tá tendo um retorno do áudio dele lá. E parece que tá tendo um atraso na transmissão. Vou chamar ele de novo aqui. Pronto. Só aguardando aqui ver se a gente consegue conexão. Te chamei, Nelson. Qualquer coisa. Gente, se eu não conseguir me conectar aqui com o Nelson, eu vou chamar ele novamente. Chamei ele aqui de novo. Se ele vai me ver lá. Vou chamar novamente o Nelson. César, Oi. eu estava te vendo e ouvindo, César. Acho que você que não estava me Então, vendo. então, tava tendo um retardo na nossa conversa e tava tendo um retorno. Agora deu certo. Agora ficou no time aí. Ficou certinho. Tá. Nelson, obrigado aí, cara, de atender novamente aí a gente aí nesse momento e trocar essa ideia aí com o pessoal. E muito obrigado mesmo. Queria te perguntar, você tá ainda em Blumenau? Eu estou bom, estou bem próximo de Blumenau, estou em Sim. Itajaí agora, também curtindo a quarentena, né, e em atividades, continuando fazendo algumas coisas mais burocráticas, pesquisando alguns artigos, algumas coisas, algumas matérias-primas, mas teoricamente, esperando retornar aí na primeira semana de maio para começar a ver se consegue voltar à vida normal, né? É isso aí, Perfeito, tá? perfeito. Muito obrigado. E o pessoal tá chegando aí para a gente falar desse assunto. Uhum. Eu já tinha feito uma live com o Nelson anteriormente, né? A gente falou um pouco sobre engobres e tudo mais. Nessa live eu perguntei, conversei com o Nelson, ele contou um pouquinho sobre a trajetória dele da cerâmica, né? E assim, para não ficar redundante, aí o pessoal que não viu, depois se tiver a oportunidade, entra lá no YouTube, a live está disponível lá, tá? Já não lembro qual foi a data, mas já faz bastante tempo que a gente fez. E aí vocês podem entrar lá só para acompanhar, porque
só para a gente dar sequência aqui na conversa, né? Deu uma travada aqui no vídeo do Nelson. Voltou. Só para a gente não ficar, porque assim, o Nelson, resume só para o pessoal aí como é que é a sua experiência na cerâmica, aí para o pessoal te nortear aí, quem nortear ter uma ideia e ver o pessoal novo que está acompanhando a partir de agora. Ok. Vamos lá, César. Bom, eu comecei em cerâmica na década de 70, mais precisamente em 1972. Eu era adolescente e queria fazer um curso queria estudar química. Aí um amigo meu falou assim, olha, por que você não vai estudar na escola de cerâmica, que também tem química? Aí eu entrei na escola de cerâmica, no Senai Armando José Pereira, em São Caetano do Sul, onde estudou o Caio, estudou o Theo, estudou a irmã do Caio, estudou vários outros profissionais, e eu entrei ali na escola de cerâmica. Eu concluí o curso, e um pouco antes de concluir o curso, a diretoria do colégio me chamou para mim dar aula de esmalte e corante no colégio. E eu fiquei lá durante 4 anos, e depois de 4, 5 anos, eu saí e fui para a iniciativa privada, fui trabalhar na área de cerâmica, aí fiquei o resto da minha vida, para resumir assim, e faz uns 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, talvez 5, 6 anos, eu saí, abandonei a área industrial, a área de todo dia, uma questão de saúde, assim, de achar que aquilo não estava me fazendo mais bem, e eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de pequeno consumidor, que é o artista. Aí fizemos um trabalho com o Caio, e continuamos até hoje já nesse trabalho com eu, o Caio, o Sr. Pascoal, uma série de pessoas. A história é mais ou menos esse daí, César. Legal. Não, muito bacana. Muita experiência e um cara conhecedor de vários assuntos, né? Como a gente falou aquele dia, dá para a gente conversar sobre N assuntos aí da cerâmica com o seu Nelson. E eu fico muito feliz de ter ele aqui e ele poder passar esse tempinho aí e dar uma explicação para a gente. O Eduardo está falando que foi seu aluno aí, ó. Não, o Eduardo foi, pode... realmente foi. Foi. O Eduardo foi meu Então, aluno. e aí, hoje a gente separou para a gente falar um pouquinho, como a gente estava falando com o Caio na semana passada, sobre alguns defeitos, efeitos e alguns resultados no esmalte, né? Aí a gente falou sobre algumas possibilidades de correção, quem quiser rever de novo a live está lá também. E aí o Caio me sugeriu, falou assim, dá uma conversada com o Nelson, porque vocês podem aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto aí de craquelado, de defeitos e tal, efeitos. E aí eu falei com o Nelson, prontamente ele aceitou vir falar aí, e aí ele preparou para a gente, vamos dizer assim, uma linha aí de raciocínio para poder falar sobre esse assunto. Né? Então o Nelson vai seguir a linha de raciocínio dele aí, gente, e aí depois a gente abre para tirar algumas perguntas, alguma coisa se ficar de dúvida aí para o pessoal, tá? Para ele responder, mas a gente vai falar sobre isso. E já que tem bastante gente aqui, eu vou falar de novo que da revista, né, Na Mão na Massa, que tem esse artigo. Eu não sei, eu não vi no artigo aqui, não sei se foi você que escreveu esse artigo, Nelson. Não foi. É um artigo que fala sobre craquelados. Aí o Caio falou assim, César, sorteia a revista no final da live com o Nelson. E aí, então, para quem ficar até o finalzinho aí acompanhando, a gente vai sortear, depois o Caio manda a revista aí, esse exemplar aqui da revista. E tem um assunto técnico um pouco relacionado com o que a gente vai conversar. Tá bom? Nelson, aí me fala aí, o que você preparou para a gente aí para falar sobre esse assunto aí? Só vou fechar minha porta aqui. Bom, vamos lá, César. Primeira coisa que antes de começar a falar sobre o craquelado, por que acontece o craquelado, como a gente pode solucionar o craquelado, eu quero deixar claro assim. Dizem por aí, né, que ser ceramista é a profissão mais antiga que existe no mundo. Inclusive fala-se que Deus era ceramista quando criou Adão e Eva. Então, só que com toda essa bagagem que nós temos, o ceramista talvez seja o profissional mais ansioso que tem. Porque ele tem que pegar uma peça, um barro ou uma estrutura cerâmica, colocar no forno, aguardar a saída, porque quando ele coloca no forno, ele não tem mais domínio sobre aquilo, ele tem que aguardar a queima acontecer. Tem 1000 variantes para essa peça sair boa, sair ruim. Então, assim, o que eu quero colocar é que, apesar de nós, ceramistas, sermos
experientes em tempo de vida, né? Como profissionais, nós estamos muito ansiosos. E para resolver o problema de craquelado, nós temos que ser um pouco menos ansiosos e aguardar os resultados, porque o craquelado não é um problema que você resolve com assim, que nem, por exemplo, um vidrado não tem brilho, coloca um fundente. Ou uma massa que está quebradiça, coloca uma argila plástica. Não, o craquelado não é assim. Tá? Então, assim, o craquelado, para você resolver, ele o craquelado, ou gretamento, como se pode falar, ele tem vários processos para se chegar no melhor resultado. E nem sempre você consegue resultados duradouros. Então, só para colocar, é comum você ver alguns tipos de cerâmica que você, tipo faiança, você pega, que linda estilhaçada de gretamento. Eu vou explicar também o porquê. Então, o que eu quero colocar antes de começar a falar assim que gretamento requer trabalho, pesquisa e paciência. Tá? Não existe um caminho, um segmento que você pode seguir para tentar resolver esse problema. Mas é um caminho, às vezes, complicado, demorado, cheio de resultados de altos e baixos. Então, só quero colocar isso. Tudo que fosse falado sobre craquelado, sobre gretamento, é correto, só que é necessário paciência, pesquisa, para se chegar a um resultado final interessante, ou mais duradouro, vamos dizer assim. Tá? Não, perfeito. Então, César, é o seguinte, o gretamento ocorre numa situação chamada acordo massa e vidrado. Isso é um acordo entre a estrutura cerâmica, o corpo cerâmico, o extrato cerâmico, com a parte vítrea, com o vidrado, com o esmalte. Esse acordo que tem que ser, eles têm que conversar, eles têm que ser cumpridos. Se não cumprir, é que nem você vai discutir, é que nem acordo massa e vidrado, é que nem casamento. Casou bonitinho, estava lá, se aplicou o esmalte na peça, botou para queimar, tá, beleza. Esse é o casamento. Agora, com o passar do tempo, você vai ter que discutir a relação. Então, alguns fatores, é verdade, alguns fatores influenciam para aquele acordo que você falou lá na beira do altar, lá, não dê certo. Né? Então, normalmente, esses são os cuidados que eu quero discutir ponto a ponto. Então, mais ou menos, eu separei o seguinte: tem 6 pontos, que são 6 fatores que eles estão em volta desse acordo massa-vidrada, que podem provocar o gretamento. Primeiro camada excessiva, segundo o choque térmico, depois granulometria, absorção da massa, expansão por umidade e massa ricas em carbonatos. Então, esses são fatores que contribuem para que esse acordo massa-vidrado não dê certo. Tá? Perfeito. Então, claro até aí? Então, vamos falar assim, primeiro, o que é esse acordo massa-vidrado. Todo produto, toda matéria-prima que se utiliza, ela tem um ponto de dilatação. O que isso é? Quando você joga um calor nela, determinado calor, ela sofre uma expansão linear. Toda a matéria-prima. Tanto qualquer caulim, feldspato, umas albita, e no vidro lá, quartzo, chumbo, sódio. Se você for colocar dolomita, se for colocar toda a matéria-prima, existe um fator de expansão linear. Então, essa expansão, vamos supor, vou dar um exemplo do quartzo. Vai. É 123 vezes 10 a menos 7 metros. Então, assim, é um número pequeníssimo. Entendeu? Então, assim, cada matéria-prima tem um fator. Cada componente que você usar tem um fator de dilatação. Isso é meio chato de falar, mas é para vocês entenderem isso daí. Então, assim, não, vai estar certo. É necessário que quando vocês fazem a composição de uma massa, a dilatação final dela esteja de acordo com a dilatação final do vidro. Então, vamos falar primeiro da massa. Você faz a sua massa, ou você
compõe a tua massa, ou você compra uma argila X. E que eu acho, só um gancho só para falar sobre argilas, é assim, ó, as empresas que fornecem argilas, normalmente, elas têm essa informação de dilatação das massas, porque isso, no final, é importante. Então, assim, quando todos vocês forem, mesmo que vocês comprem uma argila pronta, ou uma massa pronta, é interessante vocês se informarem qual é a dilatação dessa argila ou dessa massa que vocês estão comprando. Para você, se por acaso surgir uma situação de gretamento, vocês vão saber aonde mexer, ou como mexer, ou como se pode contornar essa situação. Certo, certo? Até aí está mais ou menos claro? Sim. Tá, Sim. então beleza. Então vamos lá. Aqui estava me perguntando para saber a dilatação térmica da massa. Então, vamos chegar lá. Então, você compôs uma massa. Você fez a dilatação. Numa média geral aí das nossas massas que vende no mercado, ou pelas nossas matérias-primas, por estudo e já por conhecimento, as nossas massas elas ficam em torno de 55, 56 pontos de dilatação. Sempre. Tá? Pela média geral das nossas argilas, pelo nosso quartzo que a gente usa, pelo nosso feldspato que mais ou menos vem da mesma localidade, mesma formação geológica, normalmente em torno de 50 a 56 pontos. Tá? Quando você pega essa massa cerâmica e você põe para queimar o biscoito, ela vai dilatar, pronto, acabou. Tirou, você abriu o forno, tirou ela de lá, ela está inteirinha, ela está com aquela dilatação já específica, não vai mexer mais. Agora, quando você pega esse biscoito e você joga um vidro, um esmalte, um vidrado, ou um fundente em cima dessa peça cerâmica, o que acontece? Essa peça cerâmica ela vai absorver esse vidro, esse esmalte, para dentro do corpo dela. A peça cerâmica ela é porosa, ela vai chupar essa água que está dentro da composição do esmalte, e parte dessa água vai transportar para dentro dela uma quantidade de esmalte para ela. Aí você vai botar para queimar. Essa dilatação, agora mexe com outra coisa. O vidro, ele tem... Calma. Calma aí que deu uma travada aqui. Vamos ver se volta aqui. Deu uma travada no Nelson lá. Travou, sim. Travou para mim também. Vamos ver se volta a conexão. Vou aguardar aqui só para ver se volta. O Nelson saiu. Caiu a conexão dele lá. Vou chamar ele de novo aqui. Pronto. Sim, travou. Estou chamando o Nelson de novo. Oi, voltamos. Quando acontecer, eu te aviso aí, se der algum problema, a gente fala. Eu vou tentar te orientar na onde que a gente parou aí. Você estava falando que tem essa relação quando você aplica um esmalte no corpo cerâmico ali, né? Que ele penetra no corpo cerâmico, e aí isso também influencia no resultado, né? Eu só quero responder o que um rapaz aqui perguntou, se as massas, as argilas brancas, o Edgar, não consegui ler o total dele. Tá. Ele fala que as massas brancas, só para complicar a pergunta dele, é pertinente ao que nós estamos falando. Né? Edgar.gonk. É pertinente. Eu só quero colocar assim, que realmente as massas brancas, elas têm a dilatação mais baixa, porque em função da alumina. A alumina é um material de dilatação bastante baixa, então as massas brancas, normalmente, elas se dilatam menos do que as massas vermelhas. Tá? Isso menos, porque as massas vermelhas são ricas em ferro e são ricas também em quartzo, né, que é a sílica, que a dilatação do quartzo é alta, e a do ferro também é alta. Então, isso contribui para que o ponto de fusão dessas argilas sejam
mais baixa do que as argilas brancas, que são mais aluminosas. Lembrando que no Brasil não existe argilas brancas com muita plasticidade. A argila mais branca que nós temos no Brasil, mais plástica, é a São Simão, que é a referência, é considerada a argila padrão do Brasil. Tá? Agora, Beleza. você encontra outros aí, bolsões, mas eu tenho uma jazida enorme de argila plástica branca luminosa, de alta temperatura, no Brasil é muito raro. Tá? Então vamos lá. Legal. Então, Isso é bom, essa colocação. Gente, aí vamos fazer o seguinte: vamos seguir a linha de raciocínio aqui do Nelson para a gente não perder o fio da meada. E aí depois, no final, a gente abre para tirar algumas dúvidas pontuais aí e o Nelson vai respondendo. Tá? Porque daí fica mais fácil da gente acompanhar junto com ele aqui. E se travar, a gente volta de novo, tá bom? Segue aí, Nelson. Vamos lá. Então, o corpo cerâmico, quando ele é queimado, ele sofre uma dilatação em função ao aumento de temperatura dele, certo? Então, após o resfriamento, ele retorna ao tamanho original. Bom, ele vai lá, ele vai aumentar um pouquinho, mas depois de perder lá a sua massa em função de matéria orgânica, de tudo, né, ele vai parar. No caso do vidro, o esmalte, o vidro, o vidrado, ele sofre reações já a partir do amolecimento. Quando você joga o vidrado na peça e você coloca no forno, aquele vidro que você colocou ali, ele já começa a ter reações no amolecimento dele. Depois ele funde, ele forma um vidro em estado líquido de alta viscosidade. Só um parâmetro. Todo vidro ele está em estado líquido. Todo vidro. O de janela, o que você aplica em cima da peça, todo vidro, o do teu prato de comida, sei lá, a janela do teu carro, aquilo ele está em estado líquido, só que ele é um líquido de alta viscosidade. Por isso que ele fica com esse aspecto de sólido, mas ele é um líquido. Então, assim, quando você joga o vidro, o esmalte, o vidrado, na tua peça, quando ele entra no forno, ele começa a fazer o trabalho de fusão, ele forma um vidro, que é em estado líquido e de alta viscosidade, que ele acompanha a dilatação do corpo cerâmico, ele acompanha. Então, assim, ele está no vidro, mas uma coisa viscosa, no chiclete. Você segura numa ponta e puxa na outra. O chiclete vai. O vidro trabalha da mesma forma. Entendeu? Assim que ele é absorvido pelo corpo cerâmico, o corpo cerâmico dilata, ele acompanha o corpo cerâmico. O vidro acompanha o corpo cerâmico. Está claro? Porque está líquido, né? Lógico, porque assim, o vidro, como eu falei para vocês, essa parte é meio chatinha, mas assim, é necessário falar, porque assim, então você tem no vidro, você tem a parte que chamamos de área de ancoragem, que é aquela área em que você tem a primeira parte em que a peça chupa o esmalte, vai ficar lá dentro contido, dá mais ou menos 1 milímetro, mais ou menos. Depois você tem a parte de ancoragem, a parte que faz a sustentação do vidro sobre a peça. E depois você tem aquela peça que é as interfaces. E depois você tem a parte externa, que é a parte que você vê no teu prato, na tua peça. Então você tem 3 fases. Você tem a fase de ancoragem, a interface e a fase externa do vidro. Então, quando você coloca um vidro numa peça cerâmica, ele vai dilatar o tanto quanto que a massa vai chamando. Isso em parte. Agora, se o teu vidro tiver uma dilatação muito alta, muito acima da massa, a massa chega uma hora, ela vai parar. Que eu falei no começo, se queimou, ela vai por ela para. E se o teu vidro for, quando eu falo vidro, só para eu estou falando vidro é vidrado, é esmalte, né? Sim. Então, se o teu vidro tiver alta dilatação, a tua massa vai parar. O que vai acontecer com o vidro? Ele vai continuar o caminho dele, porque não tem nada que segura ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai romper. Então, esse é o maldito acordo massa-vidrado. Então, a massa tem que estar falando com o esmalte. Porque se o esmalte dilatar demais em relação à massa... Agora, vamos pensar assim. Tá, e se o esmalte dilatar de menos do que a massa? O que vai acontecer? Vamos pensar. Se quando a massa... eu deixo o meu esmalte dilatar demais, ele vai e ele quebra.
quando eu inverto, o que ele faz com a massa? Ele puxa a massa para trás. Então, assim, ele empena a massa. Quando você tem um vidrado que dilata muito menos do que a tua massa, ele puxa a tua massa para trás. Ele empena a tua massa. Então, às vezes, muitas vezes, que ocorre que você pega uma peça, peças planas, que você vê que parece que a peça foi puxada para trás. É o vidrado que está puxando a massa, porque ele está dilatando menos do que a massa. Como ele está ancorado na massa, você imagina uma aranha lá, um carrapato colado Sim. lá. Se ele vai puxar, ele não vai deixar a massa sair, ele vai segurar a massa. Então, por isso a gente fala assim, no geral, César, no geral, esse acordo massa-vidrado tem que caminhar assim, ó. O esmalte tem que dilatar um pouco mais do que a massa. Ele vai ter que estar em compressão. Ele não pode estar em tração. Tem que estar em compressão. Então, você tem assim, vamos lá. Se eu tenho um vidrado que dilata menos do que a massa, eu vou puxar essa massa para trás. Se eu dilato ela igual da massa, mesmo igual, você tem menos possibilidade de problema. Mas você pode ocorrer no deplacamento da peça. Eles estão iguais, nada segura. Você não tem nenhuma força física segurando esse material junto. Então, o ideal qual que é? Que você tenha um vidrado que dilata um pouco mais do que a sua massa. Para quê? Para ele trabalhar em compressão. O vidrado ele vai ter uma pequena liberdade para andar, e aí a massa vai segurar, ele não vai deixar ele correr muito. Por que é necessário isso daí? Para você ter isso não é um fator primordial, mas é um fator que contribui. Você vai ter um espalhamento melhor desse teu esmalte pela peça. Então, se você cria uma compressão, a massa deixa o vidrado ir até um certo ponto. Quando a massa percebe que ele já cobriu toda a área dela, ela vai segurar o vidrado. Foi claro esse exemplo, César? Sim. Então, assim, o ideal que... Gente, só vou fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou desativar um pouco o comentário aqui, a gente vai seguir no raciocínio, depois a gente volta para a gente fazer as perguntas, para vocês não esquecerem das perguntas. Deixa o Nelson concluir o raciocínio aqui, que é primordial para a gente chegar no final aí. Vamos lá, Nelson. Então, assim, vamos lá. Então, você. Se eu tenho um vidrado, então vamos fazer um resumo assim, que eu quero falar daqueles 6 pontos principais. Oi? Não, pessoal, vai anotando as dúvidas aí, depois a gente pergunta. Então, vamos lá. Então, assim, o acordo massa-vidrado, o que é? É o acordo de dilatação entre a massa e o vidrado. Numa forma geral, você precisa ter uma massa que dilata um pouco menos do que o vidrado. Por quê? Se você tiver uma massa que dilata mais do que o vidrado ele vai... Porque, bom, antes de falar isso aí, então você tem que ter um ponto. Você tem que ter um vidrado que dilata um pouco mais do que a massa. Ponto. Se você tiver uma massa que dilata mais do que o vidrado, pelo processo de esmaltação, isso é, o vidrado, você pega a peça, você joga a peça, o esmalte na peça, ele vai penetrar na estrutura cerâmica. Se a massa dilatar mais do que o vidrado, quando o vidrado que está contido dentro da porosidade da peça, ele vai segurar essa massa. Então, ele vai empenar essa massa. Se você tem uma dilatação iguais, forças iguais, o que acontece? Forças iguais, elas se anulam. Então, você pode ter um deplacamento. É a mesma coisa. 2 trens na mesma velocidade, o dano, teoricamente, vai ser o mesmo, se os dois baterem de frente. Entendeu? Então, você pode criar um deplacamento. Então, a gente a gente solicita, e é o correto, fisicamente, que você faça um vidrado que dilate levemente mais do que a massa. Por quê? A massa vai permitir que o vidrado cubra a peça inteira, né? Quando ele vai começar a fugir, a se distanciar do relacionamento massa-vidrado ali, ele vai querer pular a cerca, a massa vai lá e segura ele. Não deixa ele. Então,
ele também permite que a cobertura que for dada na peça, ela seja mais abrangente e o vidrado fique mais bonito. Tá? Mas a cobertura, você conta que cobertura interessante. Isso não é só a aplicação, não é só a densidade correta, não é só a viscosidade, é também esse acordo massa-vidrado está correto. Então, só para resumir essa história, assim, o casamento é o acordo entre a massa e o vidrado. Ponto. Então, vocês têm que fazer o que eles falam lá na frente do altar, lá entre os dois, tem que ser cumprido. Tá? O vidrado, ele ganha, ele tem algumas prerrogativas a mais, porque ele tem que, como ele fosse o que vai suprir a beleza. Calma, deu uma travada aqui. Travou. Vamos lá. Só aguardar o Nelson voltar aqui. Internet, gente, a gente tem esse problema. Enquanto aguarda o Nelson voltar, como tem bastante gente aí, ó, só falando para vocês, quem ficar no final aí, o Caio vai no final da live. O Nelson caiu de novo a internet dele. E aí a gente vai sortear essa revista para o pessoal que fizer os comentários no final da live e a gente vai deixar para tirar as dúvidas no final da live, tá? Problemas de internet lá com o Nelson. A gente já volta com ele aqui. Eu tirei os comentários só para deixar o Nelson seguir o raciocínio, tá? Deixa eu voltar aqui para eu achar ele aqui nos comentários. Pronto, achei. Voltou? Vai que dá certo. Então, ó, César, assim, ó, no geral, ficou realmente claro, assim, então vamos lá, só para dar uma resumidinha vamos assim, lá, deixa eu te falar aqui, né? O que eu entendi, como você falou, é assim, né? A gente tem lá o corpo cerâmico, quando a gente vai fazer a esmaltação da peça, vai aplicar o esmalte ou vidrado, como você se refere. Esse vidrado vai penetrar um pouco numa camada desse corpo cerâmico da peça, né? Vai entrar, vou pegar uma pecinha aqui. Eu tenho uma bem tranquilada aqui, bem interessante. Ele vai penetrar no corpo da peça um pouquinho, e aí a gente vai fazer o processo de quê? Como você falou, a peça ela dilata com aquecimento, né? E ela para num determinado ponto desse aquecimento. Perfeito. Aí o esmalte também tem essa dilatação. E ele pode ser maior do que a dilatação da massa. Quando ela parar, ele pode continuar fazendo essa dilatação muito maior. Ou ele pode ter uma dilatação menor do que a massa. Como ele está dentro do corpo da massa, se ele dilatar mais, né? Se ele dilatar mais, ele vai puxar, tensionar a massa. É o contrário. Se ele dilatar menos, se ele dilatar menos, ele vai contrair o corpo da massa, vai puxar ela. Porque ele está dilatando menos, ele está puxando. Se ele puxar demais, ele ao contrário, coloca. Isso. Se ele dilatar demais, isso. Entendeu? Se o vidrado dilata demais, ele vai fazer isso. Consequentemente, ele vai trincar. Ele vai gretar. Certo? E se você tiver com dilatações muito próximas, você pode provocar o deplacamento. Isso não é. Você pode provocar. Não é que pode ocorrer. Você pode provocar, entendeu? Então, isso então, por isso, o ideal de um esmalte que seria uma dilatação um pouco maior do que a argila, não excessivo, e aí você tem um resultado melhor no esmalte. Isso, e aí, exatamente. Beleza. Entendemos aí mais ou menos a função que está acontecendo lá dentro do forno, e aí você falou que tinha 6 fatores aí que interferem nesse casamento aí das duas massas, né? Que aí a gente está falando da união aí do casal aí, que precisa ser perfeita para a gente ter esse relacionamento. Então, né? 6 fatores, só dando uma parte sincera de falar,
vou falar, são esses fatores, são fatores, eu conto muito de casamento, né? São fatores como ocorrem num casamento mesmo. Ou o cara trabalha Gente, demais, ou. Oi. novamente, gente, deixa as perguntas para o final, só para a gente não parar com o raciocínio, tá? Para a gente seguir aqui, e daí no final a gente faz. Anotem as perguntas aí, depois vocês fazem, tá bom? Vai Bom, lá. só lembrando, vamos lá, então agora vou só falar um pouquinho só de esmaltes, rapidinho. Ó. Existe no mercado algumas fritas, tá? Que elas são projetadas para acertar a dilatação. Umas para aumentar a dilatação do esmalte, a outras para diminuir a dilatação do esmalte. Existem fritas assim. Eu, particularmente, o Cicero fala assim, eu nunca tive assim, muito sucesso com essas fritas. Não estou falando que o produto é ruim. Assim, ó, Tá. eu acho que assim, é trabalhoso, entendeu? É ir lá, às vezes, por exemplo, você coloca 10% dessa frita, o resultado fica imperceptível. Aí você coloca 9,5%, é um trabalho de pesquisa muito trabalhoso. Então, existem fritas, a Ferro Renâmio fazia as melhores do mercado, que era para uma era para aumentar a dilatação, outras para diminuir a dilatação. A Coloróbia tem, o Caio tem essas fritas, entendeu? Para acertar a dilatação. Não que eu acho que seja ruim, não. Eu acho que é trabalhoso. É o que eu te falei, é um trabalho de pesquisa, com cuidado. Não, O que fica para mim, eu acho que fica para muitos ceramistas aqui que estão ouvindo a gente, é assim, né, ô Nelson? Quando você está a nível industrial e está trabalhando com isso a nível industrial, existem maneiras de você fazer uma análise do resultado para você ter uma noção do que está acontecendo, né? Para nós ceramistas, eu acho que a análise nossa primordial é visual, né? A gente trabalha muito com essa análise visual, igual a gente estava conversando com o Caio. Igual, por exemplo, eu tenho essa peça minha aqui, eu não sei se dá para ver ali, acho que não dá, é muito pequeno, mas visualmente eu estou vendo muito craquelado nela, eu estou vendo isso. Aí, como você falou, quando acontece o inverso, por exemplo, se ele contraísse essa massa, né, se ele prendesse essa massa para ela contrair, a gente muitas vezes tem um empenamento numa peça, né, uma peça entortando, deformando, até mesmo rachando aquela rachadura que dá aqui porque o esmalte segurou. Então, acho que para o ceramista, para a gente como ceramista, a gente aprende muito nesse visual, né? E eu sei que aí a gente vai partir para essas alternativas aí que a gente vai tentar corrigir. O principal exatamente. nosso, o principal Então, nosso é o gretamento, né? Que a gente vê com frequência. Então, por isso que eu quero falar sobre essas 6 situações que podem provocar ou que podem auxiliar o gretamento, né, que são mais fáceis do dia a dia de vocês aí. Perfeito. Eles podem auxiliar. E volto a falar uma coisa, assim, por exemplo, depois nós vamos chegar lá. Então, primeiro lá, então vamos lá, César. O primeiro fator que pode auxiliar no gretamento é a camada excessiva dos esmalte. Então, assim, ó, se você colocar uma camada, mesmo que você tiver com o esmalte, com a dilatação certinha em relação à tua massa, se você tiver uma camada excessiva de esmalte, uma quantidade de vidro muito grande sobre a peça, você pode realmente fazer acontecer o craquelado. Vamos Isso, lá. Vamos pensar comigo. Mesmo se você tiver um esmalte que já está se dando bem com aquela massa, que você já fez alguns experimentos com ele, mas aí vai que numa esmaltação sua lá, você faz um exagera na camada, né? Travou de novo aqui, gente. Vamos ver se vai voltar aqui. Travou. A gente começou a falar sobre os 6 fatores aí, que é interessante para a gente aprender a mais com isso. A gente tem essa, assim, travou, vou chamar ele de novo. Tá indo bem. Até agora tá indo. César? Pronto, voltou. A César? gente sabe que as internet tá meio ruimzinha, mas a gente está conseguindo. O raciocínio tá indo, tá?
Então, César, Então vai lá. César, quem nunca teve uma peça, o mesmo esmalte, a mesma, o mesmo lote, a mesma medida de produção que estava lá no potinho, até mesmo lote de argila, esmaltou numa hora, chegou na outra fornada, na outra peça, craquelou. O cara falou, pô, mas qual o ceramista que nunca teve isso? Me fala, olha, o cara que nunca fez isso é muito sortudo. É sortudo, porque não tem. Então, o que eu estou querendo colocar é sortudo. Falar rabudo, né? É sortudo. Então, por quê? Aí vai os fatores que eu quero colocar. Às vezes eu peguei essa peça que você mostrou para mim. Se eu olhar essa peça hoje, César, esquece, eu vou falar para você, César, essa peça tem pouca camada. Então, assim, a camada, o que eu quero colocar é o excesso e também a pouca camada também. A camada influencia no gretamento. Você vai ter o gretamento ou não vai ter o gretamento. Por que a camada influencia? É o preenchimento dos poros da peça, do esmalte na peça. Se você preenche uniformemente a peça, você deixa a peça ancorar o teu esmalte, você normalmente não vai ter o gretamento. Se você coloca uma camada muito fina, vamos pensar juntos, César. O excesso de camada, você vai ter uma quantidade muito grande de esmalte numa peça, ele vai estar preenchendo todos os teus poros, só que você tem uma outra quantidade de esmalte que não tem nada, não tem ancoragem, não tem nada, não tem onde se segurar. Então, o que vai acontecer? Ou ele vai deplacar, ou ele vai gritar, porque ele está livre, nada segura ele. E quando você tem a falta, o que acontece? Você tem, vamos supor, você queima, um exemplo, pessoal, você queima 1000 graus. Você coloca uma peça que você tenha lá 10 gramas de esmalte, exemplo também. E você pega numa outra peça que você coloca 7 gramas de esmalte. A quantidade de esmalte é diferente, só que a caloria do teu forno, ela é igual, nos 1000 graus que você sempre queimou. Então, você concorda que essa peça de 7 graus, ela vai chamar muito mais caloria para ela do que a de 10? É muito melhor. Então, o que acontece? O vidrado em si, ele vai ter mais liberdade de andar por aí, porque ele vai ter mais temperatura, ele vai ter mais fluxo, pode correr. Então, a camada, tanto no excesso como na falta de camada, eles podem contribuir no gretamento. Volto a falar, para nós, ceramistas artísticos, é mais comum você ver o gretamento quando você tem falta de camada do que quando você tem excesso. Tá? Então, isso. Agora, como é que se ajusta isso, César? Você ajusta isso fazendo realmente o trabalho da absorção de massa. Uma coisa que nós, ceramistas de pequeno consumo, nós artistas, não, eu não sou artista, desculpe, pessoas que trabalham com a parte artística não fazemos o trabalho de absorção de das peças. Então, vamos lá para o papo. Então, nós temos uma massa que a gente conhece, tem uma dilatação X que está legal, e um esmalte X também que está legal. Nós estamos tudo correndo. Aí, daqui a pouco, nós aplicamos uma peça e começa a dar gretamento. Bom, aí que eu pergunto, foi feita a absorção? Porque assim, como eu estou falando da camada, de camada, assim, você só determina a camada do esmalte pela absorção. A absorção que é um número que você determina, que é a porcentagem de poros livres, que é a porcentagem da capacidade da massa de absorver o esmalte. Então, isso é necessário. Então, assim, como é que se faz isso de uma forma? Pega o teu biscoito, eu não sei se o Carlos já falou nisso aí, mas pega o teu biscoito. Ele falou, mas fala aí. Pesa o teu biscoito, tá? Principalmente, tem que ser uma peça que você consiga, que não pode ter muita entranha, um vaso, um bol, um copo. Pesa esse material seco, coloca dentro d'água por 24 horas, submerso, por 24 horas. Depois você tira essa peça, você passa um pano úmido em volta da pessoa para tirar aquela água superficial, que o que te interessa é a água que está dentro do esmalte. Dentro da peça. Dentro da peça, dentro do esmalte. Aí você pesa novamente. Então você vai pegar esse valor, que é
O peso final menos o peso inicial, você divide pelo peso inicial vezes 100. Percentual, você vai descobrir quantos, por imersão, Quantos por cento? quantos por cento a tua peça tem de possibilidade de absorver. Então é lógico. Nós estamos falando quanto mais. Então, assim, ó, vamos lá, César. Para uma esmaltação por imersão, por experiência, por determinação, então, a gente sabe que de 15% a 18% é ótimo. Você consegue fazer uma esmaltação por imersão perfeita, a peça com a distribuição do esmalte é perfeito, e você, quando queima, a peça sai maravilhosa. Então, isso você tem essa determinação. Então, assim, para que você, primeiro, elimine a situação da camada a camada em excesso, é lógico que ela pode, é lógico que a camada de excesso ela pode fazer escorrer o esmalte, ela pode fazer, agora, é lógico que ela faz escorrer o esmalte, só que também ela faz de gretamento. O que eu quero colocar, assim, Sim. Que o excesso de camada pode dar craquelado, pode dar deplacamento, pode dar escorrimento, pode até romper a peça, mas ela pode também contribuir com o craquelado. É isso que eu estou colocando. Eu não estou colocando sim, o excesso de esmalte só vai o craquelado. Não, ele vai dar outros fatores. Não, sim. Que ele pode contribuir é o gretamento. Então, por isso que é necessário... Alô? Oi, Tem César. alguém te ligando, né? Então, por isso que é necessário, César, você fazer... Isso é tão fácil, pessoal. Começam a fazer isso, vão ver como o negócio, a vida de vocês começa a ser mais fácil, mais prática. Faça a primeira absorção. Então, lá, se fizer a absorção da peça, então você vamos supor lá, então a peça deu 15% de absorção. Tá, beleza. Então, vocês vão pegar, vão aplicar um esmalte com uma densidade que o esmalte determina, normalmente para imersão em torno de 1,50, 1,52, mais ou menos. Mergulho, faz a pedra, esmaltou, acabou. Então, eu vou eliminar 2 fatores para o gretamento. Então, vamos lá. Então, vocês têm o acordo massa vidrado, que é um. Tá, então já eliminou. Vocês estão mexendo agora na camada, já é um outro fator, 2. E estão medindo a absorção da água, 3. Então, vocês já vão ter 3 fatores que se estão eliminando para a ocorrência de gretamento. Tá? Perfeito. Vamos só falar mais uma coisa. Aí vamos falar. Outra coisa, choque térmico. Então, assim, vamos falar por exemplo, choque térmico. Como eu falei no começo, todo produto tem uma dilatação. Todo produto ele sofre uma dilatação. Todo material. O quartzo sofre uma, o espaço serve outra, o teu vidro vai servir outra. Então, se você você provoca um aquecimento nesse corpo cerâmico ou nesse vidro, e você provoca um resfriamento muito brusco, você provoca a descristalização desse material. E a tendência dele é romper. Agora, o cristal de um gás então, se você tira isso daí, você arrebenta isso daí. Então, ele não tem mais onde sustentar. Então, a tendência dele é se romper. É cada areazinha tentar formar um núcleo único para a sobrevida deles. Então, assim, o outro fator é o choque térmico. Já vem mais do que falar. Vamos lá. Não se deve, não se pode. É que deu uma travada na hora que você estava falando da cristalização, né? Quando a gente... Descristalização. Quando você pega, se você pegar, abrir muito rapidamente esse forno, né, você acaba quebrando toda a estrutura cristalina do material. E quando você faz isso daí, você quebra a estrutura de sustentação do vidro. O vidro é um material amorfado, ele já não tem formação cristalográfica. Ele é um amorfo. Por isso que ele fica em pé. Sim. Então, assim, o vidro não tem formação cristalográfica. Mas ele tem um arranjo, ele tem uma sustentação. E se você rompe isso daí, o vidro, a tendência dele é cair. Deu certo? Tá certo. Certo. Tá? Então você tem, se você já mexe se toma cuidado com o choque térmico, tá? Choque térmico, isso é, no resfriamento, você já vai evitar o quinto fator
não, quarto, né? O quarto Torção fator. térmico. Uma outra. Eu vou de novo. Internet, ajuda nós. Pessoal, deixa aí as perguntas para o final, por favor. A gente vai dar um tempinho. Vamos lá. Voltou? Voltou, Nelson? Não caiu. Então tá. Então, o outro fator é a granulometria. Assim, ó, toda vez que você tiver um material muito fino, o teu esmalte está muito fino, o que vai acontecer? Vamos pensar junto com o corpo cerâmico. Você tem um corpo cerâmico que está lá, independente da absorção. O teu esmalte está muito fino. Quando você aproxima o esmalte, ou quando você coloca o corpo cerâmico nesse esmalte, o que vai acontecer com essa partícula muito fina? Vai entrar muito lá vai dentro. Ser absorvido com uma velocidade muito grande e uma quantidade muito maior para dentro do corpo cerâmico. Concorda? Estão concordando? Está dentro do teu raciocínio? Sim. Então, o que acontece com essa camada muito fina que vai ficar pelo lado externo? Ele vai trincar, porque ele vai ter uma quantidade de calor que ele vai receber do forno, vai ser igual se fosse uma camada homogênea. O esmalte está muito fino, a peça cerâmica ele vai absorver demais o esmalte, e quando você botar para queimar, por uma questão de massa, ele vai absorver mais temperatura, mais calor do que o necessário, e ele vai romper. Sem contar que, quando a granulometria está muito fina, o esmalte que está lá dentro da peça, que ele está absorvido pelo corpo cerâmico, quando ele começar na fase de expansão, que o vidro, o que acontece no vidro? O vidro primeiro, você esmalta uma peça, primeiro ele se separa, depois ele junta novamente e forma essa capa que você conhece. Então, agora, você imagina uma peça lá dentro do seu corpo cerâmico, então, lá dentro. A tua peça cerâmica está encharcada de esmalte. Todos os poros estão entupidos, todos os capilares dele estão assim, cheios de esmalte, porque é muito fino a granulometria do teu esmalte. Quando ele começar a expansão dele, o que ele faz com a tua peça? Ele rompe a tua peça, ele estoura a tua peça. Em função porque a tua granulometria do teu esmalte estava muito fina. Perfeito. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado também. Normalmente, esses esmaltes que a Arte Brasil vende, que a Hobby vende, que a Rise vende, normalmente eles não têm a granulometria baixa. Muito pelo contrário, o risco de ter a granulometria alta. Então, a granulometria alta provoca defeitos na aplicação, mas ela não provoca muito o gretamento. Então, vamos lembrar, a granulometria muito baixa do esmalte também provoca o gretamento, porque a peça cerâmica absorve demais o esmalte, fica uma camada extremamente fina na superfície e realmente não tem como. O esmalte ele fica livre, leve e solto, não tem o que segura ele. Ele vai embora para tudo que é lado. Porque a parte de ancoragem do esmalte, César, que deveria estar presa à peça, toda aquela parte que seria o guardião do esmalte na peça, ela está entupida de outro esmalte. Ela não tem como agir para segurar aquele esmalte superficial. Aí ele vai trincar. Tá? Tá. Vamos lá, Nelson. Já que você falou sobre um desses fatores aí, que é a granulometria, gente, as nossas horas aqui tá quase passando, mas a gente volta, tá? Mas não chegou ainda. Para quem produz esmalte aí, quem faz seus esmaltes, compra matéria-prima aí. Essa matéria-prima no mercado, mais ou menos, hoje em dia, trabalha com padrão? Você escolhe? Como é que você pensa nisso? Normalmente, quem produz esmaltes, tem as fritas micronizadas, que todas elas estão abaixo da malha 325. Bom, vamos dar uma parte só. Esmalte. Por referência, por ter experiência, por determinação, por qualquer coisa que podem colocar, no mundo inteiro, a granulometria, o resíduo que se tem que ter no esmalte, na malha 325, é em torno de 3%. De 3% a 5%. Que é o que fica retido na malha 325. Desculpa te interromper, mas o Instagram vai interromper a gente aqui, deu 1 hora aí.
A gente não concluiu ainda as 6 partes. A gente volta, tá, gente? Mesma coisa aqui. Vou encerrar e voltar. O pessoal entra aí. E depois a gente vai ter o sorteio aí da revista aí no final, tá? Mas voltem aí,